Vamos falar do humorista Whindersson Nunes. O Whindersson, ele abriu o coração numa biografia que ele recém lançou e fez várias revelações sobre a vida pessoal. Inclusive, ele contou sobre a luta contra o vício em drogas e ainda revelou que cogitou uma internação para receber um tratamento para ajudar nessa luta. Exatamente. Ele contou que o vício começou antes dele conhecer a Luísa, em 2017, passou por ela ali. E ele fala sobre o relacionamento com a Luísa e fala também sobre a chegada da Maria Lina e como é que isso foi importante ali para ele. Do querer ser internado, precisar ser internado, ele cogitou algumas vezes isso, mas disse que foi desaconselhado porque isso geraria um prato cheio para a mídia e que isso não seria bom para ele. Pode não ser bom para a mídia, né? Para ele na mídia. Mas quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que abrir mão dessas coisas, exatamente, e fazer o que é mais importante. E aí, a gente separou algumas falas, algumas citações dele do livro. Essa biografia que ele fez? A biografia que é Vivendo como um Guerreiro, que é o livro que ele lançou, que ele conta muitas coisas ali sobre a vida dele. Vamos pôr alguns trechos aqui para mostrar? Olha lá, ele fala, penso na vida que tantas vezes escapuliu de mim pela complexidade que é a minha vida. Como eu nunca escondi nada do que vivi, do que sofri, houve um período muito duro da minha vida em que eu não conseguia ficar sem as drogas. Teve um mês, quando o relacionamento com a Luísa terminou, que eu fiquei sem chão. A Luísa era uma menina que tinha muitas dúvidas na vida. Eu me vi um pouco nela. Eu via que ela tinha futuro e, ao mesmo tempo, achava que ela precisava de ajuda. Eu também precisei de ajuda e não tive ninguém que me ensinasse como eu deveria fazer. Eu me via na obrigação de fazer por ela o que ninguém fez por mim. E então eu fazia tudo. E sabe que teve algumas pessoas... lendo essa citação, interpretaram, colocando a culpa na Luísa, dizendo que ela teria negado ajuda para ele, que ela não teria ajudado. Mas ele sempre disse que não, né? Que não. ela esteve ao lado dele apoiando Exatamente, ao contrário do que ele diz aqui, né? O que ele está dizendo é que ele um dia precisou de ajuda e não teve quem ajudasse. Então, quando ele viu a Luísa e imaginou que ela precisava de ajuda, ele quis ser essa pessoa, para que ela não precisasse, como ele, sofrer sem ter ninguém para ajudar. Então, ele quis fazer tudo por ela para ajudar. Tem mais um trechinho aí que eu separei pra gente? Eu a conheci em 2017, no dia que eu encontrei a Luísa, eu estava virado de droga, não estava bem. Estava em busca do que eu não sabia. Eu vinha de outro término, enfim, essa área da vida que eu não domino mesmo. Como podem perceber. Ele já faz, um humor no meio do assunto, né? Quando a vi pela primeira vez, eu a vi no efeito da droga, eu a vi meio que brilhando. Foi o começo de uma viagem de alguém que tem um instinto de professor. Eu queria passar tudo para ela, eu queria que ela desse certo na vida. Isso lembra muito aquela dica que a gente recebe quando está no avião. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para você conseguir ajudar quem está do lado, né? E eu já ouvi muito na vida que ninguém dá o que não tem. Então, para a gente passar equilíbrio para alguém, a gente precisa estar equilibrado, né? Porque senão não vai funcionar. Exato, ele complementa, né, Vasti? Quero bem a Luísa e quero que os espaços da sua vida sejam sempre preenchidos com muito amor. Seu sucesso é, de alguma forma, um perfume que me lembra que é sempre bom cuidar das pessoas. E não quero que as pessoas destruam o que vivemos. Voltando para as drogas... Quando acabou com a Luísa, eu também tive o meu penhasco. Aí a Luísa Sonza tem uma música, né? E quando ela terminou com ele, ela fez uma música que era Meu Penhasco. Então ele tá fazendo aí uma alusão que ele também teve o dele, né? Que ele também teve o dele. Quando a minha forma de lidar com essas situações é muito minha. Eu falo com silêncio, eu falo com recolhimento e às vezes falo errado. Reconheço que errei, que as drogas foram me destruindo. Quando acabou com a Luísa, era o comecinho da pandemia. Estar sozinho, não sair de casa, me levou a uma viagem que não é uma boa viagem. Sem saber o que fazer na minha cabeça para terminar a viagem, eu tive que terminar do jeito que eu comecei. E dessa vez foi muito pior. Então aí ele deixa entender, né, que o uso de drogas foi ainda pior nessa situação. Ele fala também muito no livro sobre a depressão, né, e sobre ter ajuda, mas o estado da pessoa que às vezes não se permite pedir ajuda. Até porque as drogas costumam ser também uma fuga da depressão, né? E aqui ele vai, nessa outra que eu separei aqui, ele vai falar da Maria, e eu achei bonito a forma como ele a colocou aí. Ele diz assim, abre aspas, eu tinha medo que essa fase pudesse voltar e eu às vezes pensava que eu devia me internar.
E meus amigos diziam que isso seria um prato cheio para a mídia. E também não queria que isso fosse um prato cheio para que as pessoas culpassem a Luísa. Não, definitivamente a culpa não foi da Luísa. Não digo que alguém surge na nossa vida para resolver a nossa vida, mas sou grato a Maria. Foi nessa viagem sem fim que conheci Maria. As minhas bagunças precisavam ser arrumadas. Eu fiquei envergonhado de estar naquela situação e fui me arrumando. Então, ou seja, foi uma etapa, uma fase da vida dele em que a Maria realmente ajudou ele a achar um pouco de paz ali, né? Agora, imagina também a situação que foi quando eles perderam o bebê, né? Quando eles perderam o filhinho. É muito difícil para a pessoa que faz uma luta contra as drogas, uma batalha tão difícil, uma batalha que requer tanta energia, tanta força de vontade. São muitos golpes, né? Muitos golpes. E uma coisa boa desse livro, Vasti, é que eu acho que agora ele vai poder também ter a paz para conseguir pedir uma ajuda sem ter que dar explicação. Porque ele já abriu o coração dele publicamente sem ser julgado. E ninguém pode julgar alguém porque faz uso de drogas e porque precisa de ajuda. Então, o Whindersson, eu tenho certeza que se ele precisar de ajuda, precisar recorrer a uma internação, precisar do apoio, o Brasil vai ajudar, porque a gente quer esse menino sorrindo, ele é muito talentoso. E fazendo sorrir, né? Isso. Que ele faz isso muito bem. Mas antes ele precisa colocar a máscara de oxigênio nele, antes de ajudar todo mundo, né? Então, fica o apoio do Brasil. Eu tenho certeza que está todo mundo abraçando esse menino para ele poder se ajudar, para ele poder sarar, para ele poder combater essa luta tão difícil e servir de exemplo também para o público dele que se você sofre com essa questão, tem sempre uma saída, tem sempre uma ajuda. É verdade. Tá? Não sofre sozinho não, tá?